Tudo bem, vamos abrir nossa Bíblia então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Esse capítulo, ele vai até o versículo 31, mas hoje eu queria verificar com os irmãos apenas o versículo 1 ao 11, tá bom? Na próxima quarta-feira, na sequência, até expor todo o capítulo. Todos abrindo aí, irmãos? Capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Vamos ler juntos o texto. Diz assim, acerca de dons espirituais: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é quem opera tudo em tudo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro o mesmo Espírito, a fé, e a outro o mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Bem, eu começo dizendo que é uma pena não termos a igreja tão cheia como meio que temos para o estudo, porque esse é um texto de extrema importância. De extrema importância porque não são poucas as igrejas presbiterianas em determinadas regiões do país que têm sido afetadas pelo movimento do neopentecostalismo. E isso se dá pela falta de compreensão, isso se dá pela falta de entendimento das Escrituras. E aqui no capítulo 12, portanto, Paulo já começa a tratar desse assunto que é tão controverso. Começa a tratar acerca dos dons espirituais. Pois bem, irmãos, daqui para frente nós vamos começar a tratar então deste assunto à luz da Sagrada Escritura. Eu hoje um pouco mais para frente serei a cada estudo mais exegético, até chegarmos no 14, onde eu quero fazer um exercício exegético com vocês, projetando ali no data show, para que não haja dúvida, né? Mas hoje apenas o início do capítulo 12 para nós, onde nós começaremos a introduzir então a questão e a respeito dos dons espirituais. A igreja, a princípio, como nós já observamos nos capítulos anteriores, estava passando por vários problemas relacionados ao culto. No capítulo 11 nós vimos como que as mulheres, a respeito da liberdade que agora adquiriram no Senhor,
quando não querem mais se submeter à autoridade, tanto masculina, a autoridade do esposo, e também não desejarem mais se submeterem às autoridades eclesiásticas. Bom, como nós vimos, isso gerou um problema na igreja, isso gerou um problema no culto, né? E Paulo vai ainda especificar de forma mais clara, quando ele trata também, na sequência, sobre a ministração da ceia do Senhor. E nós falamos aqui da festa ágape, né? Do amor, onde a igreja se reunia para então celebrar a ceia do Senhor, e de como esse evento, que deveria ser um evento importante de comunhão para a igreja, de ajuntamento solene, tornou-se um motivo de contenda. Nós vimos aqui os porquês, né? Um momento que a igreja deveria estar reunida em comunhão, alguns grupos se separaram, né? Ricos não se misturavam com pobres, alguns não esperavam com os outros irmãos na distribuição dos alimentos. Isso gerou contenda na igreja, e Paulo então critica esse comportamento da igreja de Corinto, condena esse comportamento da igreja de Corinto, e na sequência, podemos trazer na memória o capítulo 11 que nós estudamos. Paulo vai dizer que oferece a igreja que recebeu de Cristo, e então ele passa a expor a respeito da ceia do Senhor. E aí eu destaquei alguns pontos importantes aqui com os irmãos. Eu disse que a ceia nos ensina a olhar para o passado, porque a ordem é que nós participemos dela lembrando do grande sacrifício de Cristo em nosso favor. Nos faz olhar para o futuro. Vocês lembram disso? Para o futuro, porque ali também está descrito a promessa de que Jesus voltará, e portanto, quando nós participamos, eu ensinei aqui para os irmãos, da ceia do Senhor, não só nós olhamos para o passado para lembrar do grande sacrifício, como nós também anunciamos ao mundo, através desse ajuntamento para a participação na ceia, que Jesus voltará uma segunda vez. Falei aqui, destaquei que nós temos que olhar para o irmão, mas não com aquele olhar pejorativo, com aquele olhar desconfiado, aquele olhar que quer observar os defeitos do irmão, né? Mas é aquele olhar cuidadoso em relação ao irmão que não está mais participando, que não está vindo. E destaquei também que nós temos que olhar ao redor, para justamente observarmos essas questões que são importantes, né? Se o irmão não está participando da ceia, por quê? Destacamos a questão do pecado. Muitos, ao invés de fugirem do pecado, fogem da ceia para não participarem dela. Nós trabalhamos isso aqui, verificamos à luz das Escrituras como que nós cristãos devemos nos comportar. O ensino das Escrituras é que nós devemos fazer a autoanálise, a autocrítica, e então comer e beber, participar da ceia do Senhor. Muito bem, eu estou falando tudo isso aqui, irmãos, só para recapitular o capítulo 11, e alguns irmãos que de repente não ouviram se inteirar um pouquinho do assunto. A igreja continua com os problemas, e Paulo está tratando desses problemas, que não são poucos, né? São muitos. E agora Paulo começa a tratar de um outro problema, de um outro assunto que era para ser algo abençoador para a vida da igreja, mas que agora passou a ser motivo de problema também, e tem gerado muita contenda no meio da igreja. E o assunto é os dons espirituais. Como lidar com essas questões dos dons espirituais? Então, há vários problemas relacionados ao culto cristão, né? E aí nós analisamos tudo aquilo que Paulo tratou no capítulo anterior, a questão da decadência, né? Do comportamento feminino em relação a ser do Senhor. E agora nesse capítulo, a igreja de Corinto, que também tinha problema em relação aos dons espirituais, precisa ser exortada por Paulo, precisa ser ensinada por Paulo. Muito bem, por que eu estou destacando isso? Porque essa igreja estava
melhor dizendo, usando esse dom para a edificação da igreja. Que eles estavam, na verdade, era abusando dos dons espirituais. Acho que não é nenhuma exagero fazer essa observação. Esse assunto é de extrema importância para nós, porque ainda hoje, irmãos, o mau uso dos dons espirituais tem se tornado um grave problema para a igreja. Então, nós vamos lembrar de vários eventos na igreja que causaram problemas. Eu diria até que poderiam ter sido momentos de edificação e de bênção para toda a igreja, mas por conta do mau uso tornou-se motivo de contenda e de problema. Muitos crentes usam os dons não para a edificação da igreja, mas como uma ferramenta ou como um instrumento de autopromoção. Isso é algo claramente percebido. Você não precisa ir longe para perceber pessoas que se declaram serem possuidoras de determinados dons, e aí, sem julgar a pessoa, mas eu julgo se o dom é para a edificação da igreja, então por que ele é usado para a promoção pessoal? Basta vocês darem uma saída na rua observando um pouco melhor os cartazes que são colados, que você vai perceber. Grande encontro do avivamento. Está conosco o pregador fulano de tal, palavra de fogo. O homem ressuscita mortos. E é feita toda aquela propaganda, né, da pessoa. E aí o que nós percebemos? Se existe um dom, colocando aqui como uma possibilidade, mas eu vou tratar disso daqui a pouco, o dom deveria ser usado para a edificação da igreja e não para como um instrumento de promoção pessoal. E isso é o que mais assim, observo e mais questiono também, né? Essa altivez que existe no meio do povo de Deus é um claro sinal da imaturidade cristã. É um sinal evidente de uma pessoa que é imatura. Pois bem, irmãos, então percebam, os dons espirituais, primeiro dizer que eles não foram dados à igreja, como eu observei aqui, para essa projeção humana. E também não foi dado para a igreja como que sendo um aferidor do grau de espiritualidade da igreja. E aqui nós temos um outro problema. Eu me recordo que uma vez eu fui convidado para ir não pregar, mas cantar numa determinada igreja. E aí uma senhorinha ficou miudiando ali. Eu percebi que ela queria me falar alguma coisa, assim, há tempo já, na região de Minas Gerais. Eu entendo isso. E aí ela criou coragem, se aproximou e perguntou assim para mim: o irmão fala em língua? Parece ser uma pergunta simples, não é? Mas não é, irmãos. Porque, na verdade, o que essa senhora estava tentando aferir de mim era se eu era um homem espiritual a ponto de falar em línguas. E obviamente eu respondi para ela: eu falo e falo. Falo 2 línguas. O caipira muito mal português. Sou quase um poliglota. Brincando, eu falei isso para ela, não ia ofendê-la, obviamente. Mas veja o que está por trás, né, da pergunta. É usar o dom para aferir o grau de espiritualidade. Isso é muito comum na igreja. Se você fala em língua, você é homem de Deus. Se você profetiza, você é homem de Deus. Se você não fala e nem profetiza, você não é ninguém. Não é nada. Então eu estou apontando aqui uma questão muito séria, né? O uso dos dons espirituais para aferir o grau de espiritualidade da igreja.
Eu tenho um aferidor muito melhor, eu creio. E esse aferidor, ele é preciso. Ele não falha. Porque ele vai na veia meio frágil do ser humano. Você quer identificar o grau de espiritualidade da igreja? Agora você recebe aí como eu vou falar. Você quer medir o grau de espiritualidade da igreja? Observe quanto essa igreja ora. É simples. Observe o compromisso de oração dessa igreja. Essa igreja tem homens e mulheres que são homens e mulheres de oração. E aí você vai ter uma pequena visão do nível de espiritualidade desta igreja. E é claro, eu estou citando isso aqui para puxar a orelha mesmo, porque o ano já está terminando e nós temos aqui as reuniões mais vazias, nós temos as reuniões de oração. Em todos os horários. Na sexta-feira, na terça-feira pela manhã, 6 horas da manhã. E na sexta-feira, 6 horas da manhã. Isso serve para nos fazer pensar, irmãos. Bom, os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo. E pelo exercício dos dons, a igreja certamente pode e irá crescer de forma saudável. Assim, os dons certamente são importantíssimos e também são vitais para a vida da igreja, porque eles são, eu diria que os recursos que o próprio Espírito Santo de Deus nos concede para que a igreja possa ter um crescimento saudável e também suprir as necessidades dos membros da igreja. Então, os dons, eles cumprem um papel muito importante. Mas há pelo menos 4 posições importantes que nós precisamos destacar aqui em relação aos dons. Pastor, todos esses dons que estão descritos aqui são dons que vigoram na igreja, presentes na igreja? Essa é a pergunta que a gente mais deve se fazer. Então, existem alguns posicionamentos. Existem aqueles que na teologia nós chamamos de cessacionistas. Quem são os cessacionistas? São aqueles que creem que os dons que foram registrados aqui em 1 Coríntios 12 foram registrados ao tempo dos apóstolos. Então, os cessacionistas, eles creem que os dons não são contemporâneos, que eles existiram, que eles cumpriram um papel importante na igreja, mas no período dos apóstolos, e que esses dons cessaram, obviamente não todos, mas alguns dons específicos cessaram, como por exemplo o dom de cura. O dom de cura. Por que o dom de cura? Mas pastor, hoje não acontece mais cura? Claro, irmãos, acontece. Tem calmos. O dom de cura que estava sobre a vida dos apóstolos era aquele dom em que o apóstolo ele não precisava se retirar, ele não precisava nem pôr as mãos e orar pelo enfermo para que ele fosse curado. O poder de Deus estava sobre a vida dele. Lembram do episódio de Pedro? A sombra de Pedro curou. Então os cessacionistas, eles defendem que esse é um dom muito especial que foi dado para os apóstolos e para algumas pessoas no primeiro século para cumprir um papel importante nesse processo de crescimento da igreja. E nem estou dizendo que esse é o meu posicionamento, tá? Estou apenas descrevendo aqui os posicionamentos que existem em relação aos dons. Existem aqueles que são, não é essa nomenclatura, mas que eu vou usar de forma mais prática,
são aqueles que são medrosos. Quais são os medrosos? São aqueles que têm medo dos dons, aqueles que negam qualquer tipo de dom. É o medo do radicalismo. Como eu tenho medo do radicalismo, de que a igreja não consiga usar de forma edificante os dons, então eu nego todos. Eu rejeito todos os dons, né? Esses não são nem os que nós chamamos aqui de sensacionistas, né? Existem também os ignorantes. Eles são um pouco mais complicados. São aqueles que não conhecem absolutamente nada sobre dons, mas eles defendem possuir todos eles. São os ignorantes. E Paulo orienta os coríntios para não serem ignorantes, aí no texto, né? Com respeito aos dons espirituais. Paulo dá esse destaque muito claro, porque havia gente na igreja, irmãos, que simplesmente ignorava esse assunto. E por ignorarem então o assunto, eles não podiam utilizar esses dons como algo edificante para a vida da igreja. E existem também os que creem que o dom é contemporâneo, né? O dom ele existe. São aqueles que creem que os mesmos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo no passado estão disponíveis para a igreja hoje também. E aí nós temos todas as igrejas de neopentecostais que defendem esse posicionamento. Por que eu estou citando isso? Porque, obviamente, eu desejo examinar com os irmãos algumas lições aqui ao longo do texto que nós lemos, versículo 1 e versículo 12. O segundo são os medrosos. São aqueles que têm medo dos dons, né? E aí rejeitam qualquer tipo de. Se o irmão chegar na igreja e dizer assim: pastor, eu tive um sonho, ele vai dizer assim: irmão, em nome de Jesus, rejeite isso. É o medo. É um mistério. É o medo. E aí, tem também, né? Tem também. E nós temos que analisar, irmãos. Não podemos nem ser extremistas, mas também não podemos ser áridos, secos em relação à atuação de Deus e do Espírito Santo na vida do crente. Eu não desejo isso, diga-me. Eu não sei se é uma questão de medo, eu não sei. O que eu sei é que ficou muito claro, Paulo já viu isso, eu não quero que sejais ignorantes sobre os dons, eles existem. Agora, se eu não procuro, se nós não procuramos, talvez falta de incentivo. Porque eu confesso que pela primeira vez em quase 90 anos, eu estou ouvindo falar em dons espirituais aqui hoje, quero até lhe agradecer. Não, vamos falar dos dons, vamos aprender. Então, os dons espirituais existem. Agora, por que eu não pratico? Por que a vida bíblica não me deixa muito claro? E por que a nossa igreja, 90% não adora dons espirituais? Eu tenho uns parentes no tempo, não quero nem chegar perto deles sem respeito. Pois é, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Ignorante demais. Os dons, eles estão ali, eles existem. Agora vamos entender o dom. Por exemplo, hoje eu não vou tratar. Só dar um exemplo, eu não vou tratar, porque nós vamos tratar disso especificamente no capítulo 14. Eu vou esmiuçar isso com os irmãos. A pergunta é: esse dom de língua, de variedade de línguas que Paulo escreve aqui, são essas manifestações que comumente nós vemos nas igrejas neopentecostais? Isso é uma pergunta importante. É isso? Nós vamos estudar para entender. Porque qual é a minha posição? Se a Bíblia disser que é, então eu quero igual para mim. Agora, se a Bíblia disser que não é, eu rejeito. Porque eu quero olhar para as Escrituras e aprender. Não é? Esse deve ser o nosso posicionamento. Claro que eu vou tratar desse ponto específico hoje, porque lá no capítulo 14 ele vai ser tratado de forma específica. Tá
Tá bom? Porque eu moro nesse período de e eu conheci uma casa de um amigo que morava no Rio de Janeiro e lá tinha um portal lá de um ano. A igreja que ensinava as pessoas a falar. Ensinava, né? Ensinava. Tá, então nós vamos, no capítulo 14, nós vamos tratar especificamente disso. Muito bem, irmãos. Na igreja de Corinto, estavam ocorrendo as coisas mais surpreendentes através da ação do Espírito Santo. Isso nós não podemos negar. Mas uma era de êxtase, de entusiasmo, que pode levar a pessoa a uma excitação histérica. Nós podemos ver isso claramente. É óbvio que isso leva a pessoa ao auto-engano. E o auto-engano pode levar a pessoa a uma crença total dos seus atos como sendo eles verdadeiros. É aquela velha máxima, né? Pratica-se uma mentira e fala-se uma mentira até que ela se torne para quem escuta a verdade, né? Então, essa é uma passagem interessante devido ao fato de que contém duas frases que eram como que gritos de batalha para a igreja. E eu vou explicar isso para vocês. Paulo começa dizendo, observe aí no versículo 1, ele começa dizendo assim: com respeito aos irmãos espirituais, não querem irmãos que sejais ignorantes, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Precisamos entender isso. A frase Jesus ou anátema Jesus, vocês sabem o que é anátema? Amaldiçoado. Uma frase muito clara: amaldiçoado Jesus. Então, essa frase ela é importante porque havia no primeiro século, irmãos, 4 formas nas quais poderia surgir essa frase tão terrível, onde alguém poderia levantar-se e anunciar esta frase: anátema Jesus, ou amaldiçoado Jesus. O primeiro momento importante é que esta frase poderia ser utilizada pelos judeus, ou quase sempre eram utilizadas pelos judeus, onde? Nas orações das sinagogas, onde eles incluíam regularmente uma maldição a todos os hereges e apóstatas. E quem eram para esses judeus os hereges e apóstatas? Todos aqueles que serviam a Jesus. Por quê? Porque eles não criam que Jesus era o Messias. Então veja que não é difícil de entender, né? Eles não criam que Jesus era o Messias. E mais ainda, como Paulo bem sabia e registrou lá em Gálatas 3:13, a lei judaica estabeleceu o seguinte: maldito seja aquele que é pendurado no madeiro. Lá em Gálatas Paulo vai tratar disso. Então veja, para o povo judeu, o madeiro ou a cruz era um instrumento de pena que era separado só para os piores malfeitores, para os piores criminosos. Então o judeu ele tinha repulsa. O judeu, poderia dizer que ele tinha nojo, e ele nem sequer olhava para alguém que estava pendurado no madeiro, porque era uma pena
separada só para os piores criminosos da época. E agora aparece um povo nas sinagogas, dizendo: olha, não tem aquele homem que foi pendurado na madeira, Jesus de Nazaré? Pois é, ele é o Messias, ele é o Cristo. Os judeus não aceitavam, rejeitavam isso. Então, para eles, Jesus tinha sido crucificado. Então, não seria estranho, irmãos, ouvir um pronunciamento de anátema em relação a esses crentes que eles consideravam, portanto, hereges. Por quê? Porque eles adoravam a Jesus. Então Paulo está destacando que isso poderia acontecer. E um outro momento bem possível é que os judeus fizessem que os prosélitos que viam então, ou que se viam atraídos pelo cristianismo, pronunciassem então essa maldição, ou então eles seriam excomungados ou expulsos do culto judaico. Então esses judeus, né, eles quando adentravam a sinagoga, ou quando eles iriam cumprir aqueles sacrifícios que eram exigidos pela lei, quando os judeus sabiam que eram pessoas que haviam, portanto, recebido a Cristo como Senhor e Salvador e que agora professavam a Cristo, eles, para que as pessoas então pudessem ter acesso novamente à sinagoga, o que eles faziam? Eles tinham que jurar Cristo anátema, para serem então, portanto, aceitos. Bom, quando Paulo estava relatando, ele disse o seguinte, que nas sinagogas, por muitas vezes ele foi, ele, enquanto perseguidor, isso eu quero dizer, por muitas vezes ele fez que muitos servos, muitos crentes, sobre a pressão da perseguição de Paulo, o próprio Paulo fez com que eles jurassem Cristo como anátema. Paulo vai descrever isso também. Nós temos um exemplo disso lá em Atos 26, se eu não me engano. Portanto, essa era uma das formas de o judeu ou o prosélito permanecer na sinagoga. Ele tinha que identificar ou jurar Cristo anátema. Muito bem, nós temos um momento histórico importante. Vocês já ouviram falar certamente sobre o grande bispo de Esmirna, chamado Policarpo, histórico do que eu estou escrevendo aqui agora. Policarpo foi detido pelo procônsul Estácio e ele exigiu o seguinte, e aqui escrevo as palavras deste homem. Ele disse para Policarpo o seguinte: jura pela divindade do César. Por quê? A perseguição, ela exigia para aqueles que eram capturados que eles reconhecessem a divindade de César. Então ele pega esse bispo de Esmirna e vai dizer para ele o seguinte: jura pela divindade de César e blasfema contra Cristo. E a resposta do Policarpo foi: servi a Cristo por 86 anos e nunca me fez nenhum mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Bom, e o resultado disso foi que este homem foi morto de forma muito terrível, né? Muito terrível. Vocês lembram que na época as pessoas, os crentes eram jogados para as feras, para a diversão do povo. Imagina, irmãos, ver você numa situação como essa. Puxa vida. Existia também a possibilidade que de dentro da igreja alguém no estado de delírio pudesse, nesses momentos de êxtase, falar coisas indevidas, como por exemplo anunciar Cristo como sendo anátema. Então essa é
uma outra possibilidade. Mas eu já vi coisas absurdas, eu particularmente já vi coisas absurdas, né? Como um irmão chegar com uma irmã acometida de um câncer, né, com a barriga bem inchada, colocar a mão, começar a orar revelando que a irmã estava grávida. Eu já vi isso. É triste. Muito bem, mas eu estou apontando isso para que vocês entendam por que Paulo está dizendo aqui, né, anátema Senhor Jesus, ou anátema Jesus. Bom, e a outra expressão que Paulo vai usar é uma expressão muito curiosa, porque a mesma palavra que eles usavam para descrever César como Senhor, né, é a expressão Kyrios, que mais tarde foi usada para se referir ao próprio Senhor Jesus. Então eu posso imaginar o ódio, né, de César. Kyrios, queridos, é a palavra grega por meio da qual se traduzia o nome santo de Jeová, e na tradução grega aqui do Antigo Testamento. Então, quando o homem podia dizer Jesus é o Senhor, Kyrios, Jesus é o Senhor, significava que ele estava declarando a Jesus a sua fidelidade suprema de vida. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: nenhuma pessoa que esteja sendo conduzida pelo Espírito Santo vai dizer anátema Jesus, mas aqueles que declaram Cristo como Senhor da sua vida só poderão fazê-la se conduzida pelo Espírito que estiver. Então essa é uma realidade para nós, para a vida da igreja, né? Veja que Paulo, depois de descrever isso, ele vai começar a descrever sobre os dons espirituais, e aí alguns problemas que eu quero observar aqui com os irmãos. Primeiro, a igreja usava os dons como status, ou como símbolo de status. Eu quero ver isso com vocês aqui no versículo 11. O primeiro problema que nós encontramos na igreja de Corinto, irmãos, é que ela usou mal, como eu disse, os dons. A igreja tinha todos os dons. Observe comigo o verso 7. O que diz aí? A manifestação do Espírito é concedida a cada um que, visando o fim proveitoso. Importante para nós. Veja, o que não faltava na igreja de Corinto era dom. A igreja tinha dom demais, aliás, a igreja se orgulhava muito por conta dos dons que possuía. Porém, o grande problema da igreja de Corinto foi que ela tentou colocar alguns dons, entre estes a variedade de línguas, como o dom mais importante para a vida da igreja, ou como símbolo de status espiritual. E aí eu pergunto para vocês, isso parece comum hoje? Sim ou não? Infelizmente, nós temos pessoas que, entendendo mal a questão dos dons, até defendem que o dom de línguas é um sinal evidente do batismo pelo Espírito Santo. Isso, obviamente, é uma distorção. E o que essas pessoas estão fazendo? Colocando o dom, ou usando o dom como status. Como eu escrevi aqui no início, né? Se eu tenho dom de variedade de línguas, então eu tenho uma vida espiritual elevada. Todavia, se eu não os tenho, então eu não sou tão espiritual assim. Isso não é novo, isso já acontecia também lá na igreja de Corinto. Mas é importante também ressaltar que os dons espirituais não são, como eu disse, aferidores da nossa espiritualidade, né?
você não pode medir a espiritualidade da igreja pela presença dos dons. Não é assim que nós aferimos a espiritualidade da igreja. Porque, observe, irmãos, se nós fôssemos medir a espiritualidade da igreja, ou de uma igreja, pelos dons existentes nela, então a igreja de Corinto seria a campeã de espiritualidade, não seria? Porque Paulo está tratando os dons. Os dons existem, eles estão na igreja. Mas lembram de tudo que nós vimos até aqui? Apesar de terem tantos dons se manifestando na igreja, os irmãos eram brigados. Existia facção dentro da igreja. Existia homossexualidade dentro da igreja. Existia rebeldia dentro da igreja. Existia incesto dentro da igreja. E a igreja, em vez de repreender-se, se orgulhava. Você veja, uma igreja cheia de dons, mas que nem de longe podia ter a sua espiritualidade medida pelos dons, porque Paulo está aqui tendo que gastar um grande tempo da sua vida para exortar a igreja. Aliás, os próprios dons tornaram motivos de contenda entre eles. Então, como medir a espiritualidade da igreja pela presença do dom? Podemos, se assim fosse, Corinto seria a campeã da espiritualidade. No entanto, não é. Olha só, irmãos, vamos entender aqui o que Paulo está trabalhando. Essa igreja era uma igreja que possuía muitos dons, mas era uma igreja carnal. Era uma igreja que queria servir a Deus, mas queria continuar frequentando os templos das prostitutas culturais. Era uma igreja extremamente carnal. E não só isso, era uma igreja que não manifestava amor uns pelos outros. Era uma igreja que não sabia amar. Tem uma prova disso? O próximo capítulo que Paulo vai tratar é sobre o quê? Capítulo 13. Sobre o amor. Porque essa era uma outra questão extremamente complicada na igreja. A igreja não amava os irmãos, mas se consideravam extremamente espirituais, porque entre eles havia ali a presença dos dons. Veja, queridos, que os tempos obviamente mudaram, mas eu diria que os mesmos erros do passado ainda estão sendo repetidos na igreja contemporânea. Os mesmos erros. Muito bem, irmãos, como eu disse, os tempos mudaram, mas os erros continuam, a igreja continua praticando os mesmos erros. Ela está dizendo que uma pessoa, para ter esses dons espirituais, tem que ter vida de santidade. Claro. Sem santidade não existe vida espiritual sem santidade, irmãos. Sem zelo. Imagina. Então veja, há igrejas que ainda ensinam que, por exemplo, o dom de variedade de línguas, como eu disse, é o selo da evidência do batismo com o Espírito Santo. E ainda há quem pense que o dom de variedade de línguas é sinal de verdadeira espiritualidade. Deus escreveu, né? Um homem que afirmou que só é espiritual quem fala língua. Ele falou claramente: pois é. Quem não fala em línguas não é crente, é dois termos. Pois é, e aí quem não fala em língua acaba não sendo espiritual. Eu sei, Renato, não é um espiritual. Nem eu também. Veja bem, irmãos, é claro que tudo isso é um equívoco, né? Falta de compreensão do texto bíblico. Porque a Bíblia claramente nos ensina que todos os salvos são batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. E não há dúvida. Não há como ter dúvida disso. Vocês querem ver? Versículo 13. Leia o texto aí.
versículo 13. Eu vou ficar no 11, mas em alguns momentos eu vou ter que verificar alguns outros versículos. Pois, o que diz aí? Em um só, todos nós, em um, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos cuidar, beber de um Espírito. Portanto, defender que as línguas é um sinal do batismo com o Espírito Santo é uma clara distorção das Escrituras. Não tem base dele, de forma alguma. Existem, Aliás, é o único dom que pirotecnia bíblica. Isso existe. Mas base bíblica para isso não. é só. A Bíblia nos diz que há diversidade de dons, que todos eles chegaram através do Espírito Santo. É assim? Pois é. Agora, se eu não tenho o Espírito Santo, se eu não fui batizado, eu sou possuidor do dom. Pois é, então, esse é que é o contraste, né? Agora veja, irmãos, você quer ver que nós não podemos defender que variedade de línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo, porque o próprio texto bíblico diz, no verso 13, e o próprio Paulo aqui vai dizer para nós que nem todos os crentes têm o dom de variedade de línguas. Se ele próprio diz que nem todos os crentes receberam esse dom, então como pode ser a evidência do batismo? Veja aí verso 30. Veja, vou ler o artigo 29, diz assim: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Paulo está perguntando. E por que Paulo está fazendo essa pergunta? Porque obviamente nem todos possuem todos os dons. Então, se o próprio texto bíblico nos leva a entender que nem todos possuem todos os dons, então como eu posso usar, por exemplo, esse dom de línguas, de variedade de línguas, como sendo um sinal de evidência do batismo? Então eu estou apenas apontando para vocês, para mostrar claramente que isso é uma distorção bíblica. Isso não tem base, não tem fundamento. Mas ainda é importante ressaltar que o dom de variedade de línguas tem valor, mas como eu disse, no capítulo 14 eu vou explicar o que é esse dom. O que é esse dom de variedade de línguas? É essa língua que hoje nós comumente vemos no mundo pentecostal, ou existe uma explicação bíblica para esse dom? Obviamente não existe, e eu vou ensiná-las aqui para vocês, não hoje, tá bom? Muito bem. Então vamos destacar alguns pontos importantes aqui para a nossa reflexão. Existe um contraste que Paulo está destacando aqui. Na vida do cristão há uma distinção muito clara entre o outrora e o agora, e Paulo vai nos fazer pensar sobre isso. Paulo fala de experiência de conversão como sendo aquele divisor de águas na vida que separa o passado do presente. Então, a conversão é um divisor de águas, e Paulo vai dizer isso nos versos primeiros aí, 2 e 3. O que ele diz? Sabeis que, qual é a expressão que ele usa, irmãos? Outrora. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos a quem? Aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Agora veja, a pergunta que nós precisamos fazer é o que Paulo está ensinando aqui para nós. Há uma distinção muito clara. Os ídolos, embora mudos, eram eles que guiavam e dominavam os crentes de Corinto antes da conversão. Lembram
como que a cidade de Corinto era vasta em relação aos ídolos? Lembra do episódio de Paulo e Atenas? Então, sobrava ídolos nessa região. E Paulo está destacando que antes, quando eles não eram cristãos convertidos, eles eram guiados por quem? Os ídolos. Eram os ídolos que guiavam essas pessoas, né? Os ídolos, embora mudos, guiavam e controlavam e dominavam os crentes. O ídolo, como diz o salmista, ele não fala, não ouve, não vê, não age, não faz nada disso, mas a despeito de tudo isso, Paulo está dizendo que era o ídolo que guiava essas pessoas, né? E de que maneira? De que maneira então esses ídolos guiavam essas pessoas? Agora eu estou lembrando do que diz o salmista: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Paulo vai dizer que o ídolo nada é, mas existe uma relação importante aqui. Paulo está dizendo: antes vocês eram guiados por ídolos. Agora volta lá no capítulo 10 e veja o que Paulo vai dizer. Capítulo 10, versículo 12, versículo 20. Capítulo 10, versículo 20. O que Paulo diz aí? Antes que eles sacrificaram a demônios e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Irmãos, percebam a seriedade do estatuto. Paulo está dizendo que quando o homem é conduzido por ídolos, ainda que o ídolo nada é, porque não fala, não vê, na verdade essa pessoa está sendo conduzida, na verdade, por quem? Por demônios. Isso é muito sério. Muito sério, e nós precisamos entender isso. Os ídolos eram demônios que estavam agindo na vida das pessoas e guiando a vida delas também. Mais uma vez convertidas, eram libertas, portanto, dos ídolos. Então veja, Paulo mostra para a igreja que antes eles eram, portanto, conduzidos pelos ídolos, mas que agora estão sendo guiadas e controladas pelo Espírito Santo de Deus. E aí, é por isso que ele vai dizer no verso 3 agora: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma o quê? Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Entenderam? Então, uma pessoa que diz anátema Jesus só pode estar conduzida não por Deus, mas por demônio. Muito bem. E aqui nós temos então o destaque, em primeiro lugar, do que Paulo está falando nos versículos 1, 2 e 3. Em seguida ele vai dar o destaque entre os ídolos e o Deus Trino. Ele vai usar algumas expressões importantes. Paulo argumenta: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? O mesmo. E também ele diz: a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aqui nós vemos claramente, você quer um texto para falar de alguém sobre a Trindade? Está aqui um texto. Olha como que Paulo destaca as três pessoas da Trindade. No versículo 4, Paulo se refere ao Espírito Santo. No versículo 5, ele usa a palavra Kyrios, mais uma vez, Senhor, referindo-se a Jesus Cristo. E no versículo 6, Paulo claramente fala do Pai. Nós temos aqui as três pessoas envolvidas. E a igreja de Corinto precisava então entender isso. A igreja havia abandonado os ídolos mudos e agora estava seguindo em nova direção, em uma nova direção. E qual era a direção? A direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Essa era a direção que eles precisavam seguir. Essa é a direção que nós temos que seguir. Mas veja, ainda o que Paulo fala sobre a natureza dos dons espirituais. Ainda no versículo 4 e 6. Paulo está falando dos dons, está falando de serviço e de realizações. E aí isso aqui nos faz, isso não vai nos falar acerca da natureza desses dons. E veja por quê, irmãos. Por que Paulo fala sobre dons, serviços e realizações? Porque o dom, ele precisa ter uma tríplice natureza. Eu vou escrever isso para vocês. Vejam, dentro dessa que eu estou aqui tratando, quanto à origem dos dons, Paulo vai dizer que eles são carismata. É uma expressão grega que Paulo usa aqui, carismata. Paulo vai dizer assim: os dons são diversos. E a palavra usada, traduzida aqui para nós, é carismata. Agora olha que interessante. Carismata vem de uma palavra grega em que a sua origem significa caris, e posteriormente passou a ser carismata, referindo-se aos diversos dons. Então esses dons são diversos, ou seja, são carismatas, mas a raiz é caris. E aqui que está o segredo do grego, que a gente não consegue numa leitura simples pegar. Porque o que significa caris? Graça. Paulo está usando a expressão carismata para se referir à diversidade de dons, mas a origem da palavra é caris, que significa graça. Vocês entenderam isso? Isso tem um significado. E qual é o significado? Por que Paulo está usando essa expressão para falar da origem dos dons? Sabe por quê, irmãos? Porque o dom espiritual só pode proceder de um lugar. De onde? Da graça de Deus. Entenderam aqui? Ele está usando a expressão carismata para falar de diversidade de dons, que tenha na sua raiz a palavra caris, que significa graça. O que Paulo está dizendo? Que o dom só pode ser dado à igreja por uma única via. E qual é a via? A graça de Deus. A graça de Deus. E veja, irmãos, o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que essa variedade de dons é carismata, da origem grega caris, que significa graça. Portanto, qual é a única via para o dom espiritual na igreja? A graça de Deus. Jamais o homem. Nunca, jamais. Nem de longe. Então veja, isso aí é uma clara distorção das Escrituras, do Evangelho, e nós temos que combater isso, né? Paulo está falando da origem dos dons. O dom espiritual procede da graça de Deus. Portanto, nenhum homem tem competência para distribuir dons espirituais. Esse homem é um charlatão, não tenho dúvida disso. Nenhum homem tem autoridade para transferir dons espirituais. O dom é graça de Deus. Agora, quanto ao modo de atuar, o dom é diaconia. Essa expressão vai ser usada também no versículo 5. Paulo prossegue aqui dizendo: e também a diversidade nos serviços. E serviço aqui é diaconia, a palavra grega usada por Paulo aqui, se refere ao modo de atuação do dom, que é a prontidão para servir. Então veja, os dons são dados não para a projeção pessoal, mas são dados para o serviço. O dom de diaconia é dom de serviço. Isso é importante nós ressaltarmos aqui, porque qual é o objetivo dos dons para a igreja?
se não servir a própria igreja, servir uns aos outros? Mas o que nós temos visto aí são pessoas que dizem serem bastante espirituais e que não querem servir, elas querem ser servidas. A finalidade do dom jamais será autopromoção. Não pode ser. A finalidade do dom é a edificação do próximo. Então, se nós recebemos um dom, e se esse dom não está sendo usado para a edificação da igreja, para o serviço da igreja, então não é de Deus. Não pode ser de Deus. Nem para mim, nem para você, nem para a igreja. Eu sabia que eu não ia ter condições de expor tudo, mas eu vou parar aqui e vou continuar na próxima quarta-feira, em razão do horário. E na próxima quarta-feira eu vou falar sobre, então, mais especificamente sobre a finalidade do dom. Mas eu espero que até aqui vocês tenham entendido, irmãos. E olha que nós nem começamos a tratar de cada um deles, eu irei fazer isso. Mas, primeiro entender que o dom é graça de Deus, que o dom cumpre a finalidade da diaconia, ou seja, do serviço. Se ele não está servindo para a edificação da igreja, então não é dom de Deus. O dom ele não pode ser usado para a autopromoção. Isso é uma outra característica bastante importante. Pode falar. Eu fui no Mineirinho, no Horizonte. Eu passo por fora, eu esqueci o nome agora. Eu chegava assim, estava no paletó assim, eu fui cair um monte de gente assim. Não são paletó, né? Quem passou a faculdade do Senhor mais Sim. Você já não, você? Você não caiu, não? Não, eu estava lá. É verdade. Mas olha, irmãos, claro, nós temos que combater essas heresias, temos que olhar para a Escritura com seriedade, e a Bíblia não nos deixa enganados. Portanto, guardem isso, tá bom? Essas três características importantes. Oi? A igreja tem. Ninguém na igreja, não existe um crente na terra que não tem dom. Sim. Depois eu dei de leite, foram tirados muito mais. Foi a forma mais difícil que estava vivendo no início. Porque estava dando muita crise. E eu recordo que eu era médico e por causa desse acidente, por causa do falou que estava assim, muito trabalho por causa disso. Alguém me levou uma senhora que eu não sei quem é. E ela começou a orar comigo. Mas eu vi que ela era uma mulher de Deus, não era uma mentira assim. Isso não é dom. Eu balançava com a cara de um lado e vinha o outro, Senhor, tão honrando. E era uma mulher bem menor que eu. E ela falou comigo, irmã, sua filha não tem nada. Porque ela está na senhora. Só precisa de orar muito para você cuidar da senhora. Eu morava mesmo. Tem que estar no chão. Tá, essa pergunta é. Tudo bem, mas isso é um dom? Essa pergunta que você tem que fazer. Pode ser que tenha mesmo, que seja uma mulher de oração, né? Eu diria que o que você viveu foi um momento de emoção, talvez pelo que estava ouvindo, mesmo por saber que aquela mulher era uma mulher de oração, né? Eu já vi gente cair por outros motivos também, entendeu? Mas a mulher orou por você, aí é um dom. Que dom? Você pergunta, que dom? Né? Porque oração é um dom. Se é, então não tem problema aquele que diz que não recebeu esse dom. Então não ora, certo. Não é isso que ele ensina. A Bíblia fala que a oração tem que ser o constante na vida do crente. Não é?
Fica calmo que nós vamos avançar em relação aos dons. Eu tenho certeza que isso vai ficar esclarecido e a gente vai aprender mais, tá bom? Tá certo, irmãos? Vamos orar e lembre-se, não é graça, Deus que distribui. Portanto, isso que nós vimos aqui é uma discussão das Escrituras. Bom, um papel importante, a edificação da igreja. Se não é a edificação da igreja, então não é de Deus, tá? Por mais sobrenatural que possa ser a experiência, se não for a edificação da igreja, não é de Deus. Não pode destacar isso, né? E o dom, obviamente, carisma, o dom diaconia, o dom é para o serviço. Se não for para servir, também não é de Deus. Então não pode ser para a promoção. Quando você é convidado aí para ouvir um super, mega, extraordinário pregador que ora e acontece o amadurecimento instantâneo, vocês sabiam disso? Quem está acima do peso aí, não vão não. Revelação na hora. Eu vou colocar outro aqui, a gente não tem mais tempo, mas tem um outro vídeo em que uma determinada pastora está agora vendendo as orações. Então, cada oração tem um valor e a mais cara é em torno de R$1.500, porque o milagre acontece na hora. Instantâneo. Nós vamos combater essas heresias, irmãos, e vamos olhar para as Escrituras com seriedade, sempre. Curva sua cabeça, vamos orar e vamos orar para Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, nos ensina a prosseguir, olhando para ela com seriedade, livra-nos do erro, livra-nos do estar engano, e nos ensina a te servir cada dia melhor para a glória do teu nome. Amém. Nós te agradecemos, eu de novo te agradeço por cada um dos meus irmãos que estão nesta noite. Rogo ao Senhor, Deus, que desperte aqueles que não estão vindo, que venham e aprendam da tua palavra, para não serem enganados, como muitos de nós que estão entre nós, estão sendo e vivendo enganados. Com misericórdia e desperta a tua igreja, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.